Eu queria, antes de ler a palavra, gastar um tempinho rápido para falar um pouquinho da Junta de Missões Nacionais. Quem somos? Somos um órgão da IPB que tem como objetivo plantar igrejas nas cidades do Brasil. Então, é um órgão nomeado pela IPB, né? Agora no Supremo Conselho, vai ter nova nomeação, né? E a nossa história ela tem início aqui em São Paulo, no dia 10 de setembro de 1940. Então, temos 82 anos, foi organizada na Igreja Unida, e começamos com um campo missionário em Tanabi, São Paulo, e hoje uma cidade pequena, mas que hoje tem 3 igrejas presbiterianas e um trabalho expressivo ali naquela cidade. O que faz a Junta? Ela planta igrejas prioritariamente em campos pioneiros no Brasil e transfere para os presbitérios quando elas estão no ponto de consolidação ou consolidadas. Nem sempre organizadas, mas consolidadas, já prontas para a organização. E o PMC tem trabalhado mais com revitalização de igrejas e a Junta de Missões tem trabalhado prioritariamente em plantar igrejas em cidades que não têm uma igreja presbiteriana. Temos também trabalhos de revitalização ainda, campos que necessitam de uma ação missionária, com vistas à sua consolidação, e enviar, sustentar e assistir missionários. Hoje temos 185 campos, todos os campos com missionários, famílias missionárias, e então é um trabalho intenso de acompanhar todos esses campos. Deixa eu ver se eu vou... Os campos, 185 campos, eu não vou ler em cada estado quantos tem, mas em São Paulo são 15 campos, né? O estado que tem menos campos e tem menos cidades, ou tem menos igrejas pelo número de cidades, é o estado do Rio Grande do Sul. E, em seguida, o Piauí, que também, de 280 e tantas cidades, tem 19 cidades com igrejas presbiterianas. O Rio Grande do Sul tem 480 municípios e tem 30 cidades com uma igreja presbiteriana. Então, o que nós fazemos? Como nós fazemos? Nós recebemos uma verba do Comitê Gestor. O Comitê Gestor é um órgão da igreja presbiteriana que ele coordena a divisão de 54% de toda a arrecadação dos dízimos da IPB em 4 fatias. Pega essa pizza de 54% da arrecadação dos dízimos e divide na Junta de Missões, PMC, a APMT e a APECOM, que é a Agência de Evangelização e Comunicação. E essa verba, que recebemos, ela sustenta os missionários, os campos, os aluguéis e a supervisão. E uma tristeza que a gente tem é que nem todas as igrejas presbiterianas são fiéis na entrega do dízimo ao Supremo Conselho. Poderíamos estar fazendo mais ainda, mas
nem todas têm contribuído com o dízimo ao Supremo Concílio. E é uma coisa complicada, né? É como a gente poder chegar numa igreja e falar assim: meus irmãos, a partir de hoje, vocês não precisam mais trazer o dízimo. Vocês não precisam mais trazer o dízimo, porque nós também não mandamos para o Supremo Concílio, então os irmãos estão liberados, né? Estão liberados. Ninguém faz isso, né? Nenhum pastor faz isso, mas deixam de enviar o dízimo ao Supremo Concílio. De 2000 a 2022, ontem eu falei esse dado, foi consolidado 672 campos missionários. 672 campos missionários foram consolidados, o maior número deles no Nordeste, né, 283. E as fontes de recurso é a tesouraria da IPB, como eu falei, do comitê gestor. A nossa igreja manda um recado, né? A liderança da IPB manda um recado para as igrejas que o paradigma da IPB hoje é missionário, porque investe mais da metade dos seus dízimos em missões e 18% em formação de obreiros nos seminários. Então, só aí vão dar 72%, não é? 72% de todo o dízimo da igreja vai para o trabalho missionário e para a formação de pastores e missionários. E temos ainda 8% que é investimento em construções das igrejas. Também é um trabalho missionário. Vou pular isso aqui. Olha, além desse dinheiro do comitê gestor, nós temos uma outra conta que chama recursos próprios, onde as pessoas, as igrejas, os concílios contribuem para que a gente possa utilizar essa verba na compra de terrenos e construção de igrejas, reformas. E isso a nossa verba do comitê gestor não contempla hoje. Então, nós estamos fazendo uma campanha agora, lançamos a campanha, mandamos carta para todas as igrejas, solicitando das 5.500 igrejas, cada igreja possa contribuir com R$200 por mês, porque aí a nossa verba de recursos próprios teria uma injeção, não é? Mas não houve ainda uma aceitação muito grande, não é? Estamos caminhando, divulgando, e desafio essa igreja também, e os concílios, os presbitérios, contribuindo, cada presbitério contribuindo com R$300, são 300 e quase 90 presbitérios. Então, seria mais uma injeção aí nos recursos próprios da Junta de Missões Nacionais. Então, fazemos treinamentos de missionários, estou passando rápido, temos reuniões semanais com todos os missionários, reuniões online, e temos um programa que é com os missionários, aberto no Facebook, toda quarta-feira, com o reverendo Carlos Aranha, trabalha com apoio pastoral, e visitas aos campos, reuniões. E agora, essa estatística que eu citei ontem, nosso país, formado por 5.602 municípios, entre estes, está um pouquinho, já encontramos algumas igrejas em algumas cidades. Então, talvez aí 1.820 cidades que tem 1.890 cidades, quase 1.900 cidades que tem uma igreja presbiteriana organizada ou uma
congregação. Então, 70% das cidades no Brasil ainda não tem uma igreja presbiteriana. Essa é a nossa estatística complicada. A junta hoje tem 185 campos, 110 em parceria com outras igrejas, 75 são campos exclusivos da JMN. E São Paulo? São Paulo, eu tenho que conferir. Me ajuda a ler ali, por favor. São Paulo são 645 cidades. É isso mesmo? 645 cidades e 371 não tem uma IPB. E é um dos estados com maior número de igrejas presbiterianas hoje, né? 371 municípios sem IPB. Algumas cidades, já cancelamos a última ali, que eu descobri o missionário de São Manuel, que está plantando a igreja lá, não é? Então, as cidades com grande população, que não tem igreja presbiteriana. E temos descoberto algumas cidades que têm igreja, mas que ninguém consegue descobrir, nem nas redes sociais, nem na IPB, nem na Secretaria Executiva, a gente não consegue descobrir. Eu espero que os habitantes da cidade consigam descobrir, mas tem muita cidade sem uma igreja. E campos missionários no estado de São Paulo, meus irmãos, são os seguintes: na cidade de Analândia, Arthur Nogueira, Barueri, Cunha, Estiva Gerbe, Jardim Agrochá, na cidade de Registro, Morro Agudo, acho que eu escrevi errado, né? Morungaba, obrigado. Panorama, Pereira Barreto, Pindorama, Salesópolis, Santa Branca e Taquarituba. Então, meus irmãos, um relato, ainda que pequeno, rápido, para não tomar o nosso tempo, a respeito da Junta de Missões aqui em São Paulo também. Ok? Ore sempre pela nossa junta e lembre-se dos campos que estão sendo alcançados aí pelos nossos missionários. Queridos, vamos ler em Efésios, capítulo 1, versículo 3 até o verso 14. Efésios, capítulo 1, verso 3 a 14. Peço que os irmãos acompanhem a leitura com reverência diante da palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade,
a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe com a leitura da palavra, amém? Então, o tema que eu quero abordar com os irmãos nessa noite é o seguinte tema: se somos reformados, devemos ser missionários. Se somos missionários, se somos reformados, devemos ser missionários. E eu começo falando do ano 1555, no Brasil, quando Villegagnon, o enviado aqui para o Rio de Janeiro, na chamada França Antártica, né, para ser o governador, na verdade, um invasor, né? E ele se dizia reformado, e ele chegou ao Brasil em novembro de 1955, construiu um forte ali na Baía da Guanabara, chamado Colline Villegagnon, e ele enviou então mensagens a Calvino em Genebra, pedindo que Calvino enviasse missionários, pastores, ministros ordenados, para poder ajudar na implantação da colônia ali, do desenvolvimento da colônia, que eles queriam que fosse francesa, e que eles não fossem só pastores, mas que pudessem também ser leigos, bem instruídos na fé reformada, e que fossem artesãos, profissionais, para poder ensinar os franceses, que estavam chegando lá também, e também os indígenas. Calvino, quando recebeu essas cartas, ele deu graças a Deus, louvou a Deus. E Calvino, então, convocou um homem, Gaspar de Coligny, um almirante aposentado, para liderar o envio desses missionários. E foram separados, então, 16 pastores, entre eles um ex-católico, que tinha doutorado em teologia, e esses 16 pastores foram exortados pelo presbitério e enviados ao Brasil. Aqui no Brasil, eles escreveram, alguns deles escreveram a Confissão da Guanabara, né, ou Confissão Fluminense, e 10 de março de 1557, na Baía da Guanabara, foi iniciada, então, a primeira igreja reformada no Brasil. Aí acontece uma reviravolta na França. A rainha Maria Tudor, católica, e ela começou uma perseguição forte aos huguenotes, que eram os reformados. A reforma, ela se divide aí, após a reforma, em igrejas, né? A igreja luterana na Alemanha, a igreja anglicana na Inglaterra, a igreja reformada holandesa na Holanda, a igreja presbiteriana na Escócia e os huguenotes na França. Então, começou aquela perseguição e Villegagnon, para ficar bem com a rainha e não perder o cargo dele, ele abandona a igreja reformada e ele é considerado, então, o Caim das Américas, um traidor. E ele começou a perseguir os huguenotes no Brasil, que foram enviados em Genebra. E conta a história que ele estrangulou 3.
após escreverem a Confissão Fluminense, um deles, Jacques Le Ballet, fugiu e continuou pregando. E ele continuou pregando por 10 anos ainda, até que ele foi preso em Salvador e executado a mando do padre José de Anchieta. Então, assim, meus irmãos, foi a história dos primeiros reformados enviados no Brasil, na tentativa de Calvino promover a salvação em outras terras além mar. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou contando essa história? Porque eu quero combater duas inverdades históricas. A primeira delas é que um grupo de luteranos, que foram chamados de ursinos, liderados por Filipe Nicolai, em 1556, eles afirmavam e afirmaram que a grande comissão ela foi entregue e concluída pelos apóstolos, e que não foi dirigida à igreja de hoje. Isso é uma inverdade. Então, esse é o primeiro confronto histórico. E o segundo é que vem, anos depois, já ensinado aí por Gustav Warneck, um alemão, em 1910, e ele escreveu o seguinte, que os reformadores foram desprovidos de qualquer ação missionária, omissos, não tinham visão para o estrangeiro, e ele passou essa ideia para a história. Um missiólogo contemporâneo, Ralph Winter, acabou defendendo essa ideia, e Ruth Tucker, uma doutora em História da Faculdade de Illinois, nos Estados Unidos, escreveu um livro sobre a história dos missionários, que é muito conhecido, não é? E ela também continua essa ideia de que os reformadores não se preocuparam com missões, eles se preocuparam com a teologia. E isso também é uma falácia que denigre a reforma e a visão missionária, porque muitos acabam acreditando nessa ideia. Por isso eu contei a história de que Calvino, já a pedido de Villeganhões, já tinha mandado missionários, e a gente vai ver alguma coisa mais a respeito disso. Aí entramos no texto, meus irmãos, no texto em Efésios. A carta de Efésios, ela é interessante, ela é maravilhosa. John Stott, ele divide a carta aos Efésios em 5 pontos, e eu aumentei mais um, não falei com ele. E ele já morreu, então não vai ter jeito de falar. Primeiro ele fala sobre a nova vida. A nova vida, nesse capítulo 1, até o versículo 10 do capítulo 2, ele vai falar sobre a nova vida. Em seguida, a partir do versículo 11, ele começa a falar sobre uma nova sociedade, que é a igreja. Somos da família, não somos mais peregrinos, somos da família de Deus, edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Então, tendo Cristo como uma pedra angular, então ele vai falando da igreja, da importância dessa nova sociedade, do corpo de Cristo, e que Deus ministrou a multiforme sabedoria dele, né? A multiforme sabedoria de Deus. Então, ele fala sobre a igreja. Aí depois ele começa a falar, a partir do versículo 20 do capítulo 4, ele começa a falar então de novos padrões. Olha, se temos uma nova vida, fomos colocados num corpo, numa nova sociedade, é necessário que a gente tenha novos padrões de conduta. E aquele que furtava, não furte mais, não se ponha o sol sobre a vossa ira,
longe de vós a amargura, e ele vai falando sobre a sensualidade, sobre tantas coisas, novos padrões. A partir do capítulo 5, versículo 15, 16 ali, ele começa a falar então, se temos uma nova vida, estamos numa nova sociedade, temos novos padrões, então é necessário que a gente tenha também novos relacionamentos. Marido com a sua esposa, esposa com o marido, pais com filhos, senhores com empregados, servos, não é? E o que eu aumentei é que quando acontece tudo isso, com certeza vão surgir novos inimigos. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Então, meus irmãos, John Stott ele faz um resumo bacana da carta. E nesse texto aqui, quando ele está falando da nova vida, ele, na verdade, ele apresenta o que eu penso que seja o âmago da missiologia. O âmago mesmo do pensamento missionário da Bíblia. Por quê, meus irmãos? Porque ele fala da Trindade. E a missiologia reformada, ela, podemos dizer que ela se apresenta de três formas. Primeiro, pela essência. Então, a missiologia é teocêntrica, é cristocêntrica e ela é pneumocêntrica, porque o Espírito Santo sela, ele converte os corações e sela os corações. Então, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o resumo da missiologia. Além da essência, o que vemos nesse texto também é um alicerce. O alicerce da missiologia reformada, que são, primeiro, a nossa visão missionária, ela é alicerçada e movida, primeiro, pelo amor do Pai. Segundo, pela obediência do Filho. E terceiro, pelo poder do Espírito Santo. É importante a gente repetir isso. E eu vou convidar os irmãos, não gosto de fazer isso não, mas vou convidar os irmãos para fazerem. Né? A nossa visão missionária, vou repetir, a nossa visão missionária, ela deve estar alicerçada, primeiro, no amor do Pai, na obediência do Filho e no poder do Espírito Santo. Vamos falar? A nossa visão missionária deve estar alicerçada no amor de Deus, obediência do Filho e o poder do Espírito Santo. Então vemos nesse texto a essência da missiologia, o alicerce da missiologia, e nós encontramos nesse texto também o foco da missiologia, o foco da visão missionária da igreja. E quais são? Que foco é esse? Olha, ela sempre tem que apontar para os decretos de Deus no passado. Paulo gasta tempo para falar isso. Fomos predestinados quando? Antes da fundação do mundo. Então, os decretos de Deus no passado. Spurgeon, ele tem uma frase interessantíssima, e ele fala que, graças a Deus, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Porque se fosse hoje,
E se Ele nos conhecesse, a gente não seria escolhido de jeito nenhum. Então Ele aponta para o passado e os decretos de Deus são eternos, não é? Em segundo lugar, o foco também tem que estar na obra de Cristo a ser proclamada no presente. Então, se os decretos de Deus foram feitos no passado, a obra de Cristo é para ser proclamada hoje. E mais, o que a gente vê nesse texto também é que o foco também está nas promessas futuras que foram seladas pelo Espírito Santo. De novo a Trindade aí. De novo a Trindade. Então, os decretos de Deus no passado, a obra de Cristo a ser proclamada no presente e as promessas futuras seladas pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, a essência teocêntrica, cristocêntrica e pneumocêntrica. O alicerce, pelo amor do Pai, a obediência do Filho e o poder do Espírito Santo. E o foco, decreto de Deus no passado, a obra de Cristo a ser proclamada no presente e as promessas futuras. Então é isso que Paulo está dizendo nesse texto todo. É isso que Paulo está ensinando nesse texto. E a gente vai detalhar um pouco mais. Então, diante desse texto, meus irmãos, que nós, como igreja reformada, aceitamos, não é? Os 5 pontos, não é de Calvino, os 5 pontos calvinistas, não é? Que foram feitos depois nos cânones de Dort, e em contraponto ao arminianismo, os 5 pontos de Armínio. Então foram feitos 5 pontos de Calvino também. Então, a nossa teologia reformada, ela defende exatamente isso. Ela defende o decreto de Deus no passado, ela defende a obra de Cristo e ela defende as promessas futuras. Então somos uma igreja reformada. E se somos uma igreja reformada, meus irmãos, e temos uma mensagem dessa, então nós devemos ser missionários. Não tem outra opção. Não tem escapatória. E o que a gente tem visto hoje em muitas teologias, tem teologias hoje chamadas de neocalvinistas, que focam na teologia, mas deixam de lado a grande comissão. Como se a igreja precisasse se alimentar da teologia, e naturalmente ela vai acontecer porque Deus vai mandar as pessoas para dentro da igreja. E não estimulam, não ensinam, não discipulam a igreja para que os membros pudessem ser missionários. Então, somos reformados, devemos ser missionários. Primeiro, por quê? Porque Deus estabeleceu já os seus decretos. Aí a gente vê o versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele,
e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. De que maneira? Conforme o conselho da sua vontade. Isso é soberania, meus irmãos. Essa é a espinha dorsal da Igreja Reformada. Armínio, ele acabou pregando o arminianismo, que se transformou no arminianismo, e a espinha dorsal, na verdade, era o antropocentrismo, porque o homem podia escolher se ele ia ser salvo ou não. O homem, dependendo das suas atitudes, ele perderia os privilégios da adoção. Então, é aquela ideia de que, falei isso na sala de escola dominical, de que o homem, ele está em cima do muro. E ele, então, num dado momento, ele pode escolher se ele vai para o céu ou se ele vai para o inferno. Só que a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o Senhor nos tirou de cima do muro, não foi? Foi? Foi não. Nos tirou lá do inferno. Nos tirou do império das trevas. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ninguém estava em cima do muro para escolher nada. E nos tirou do império das trevas, nos colocou para o reino do Filho do seu amor. Então, alguém que está morto não tem escolha. Então, Ele nos predestinou. Ele nos escolheu. E Ele fez segundo o conselho da sua vontade. E aí, meus irmãos, eu queria dizer uma coisa: nós precisamos de acabar com esse preconceito contra a predestinação, que ainda tem gente que tem nas igrejas, e que vem ainda com muitos que vêm de outras igrejas arminianas, e chegam aqui na igreja, gostam, assimilam tudo, mas ainda fica aquele cordãozinho ali, né? Ai, a predestinação é dura, não é? É dura. Então, nós precisamos de acabar com esse preconceito, porque, meus irmãos, a predestinação é a prova doutrinária da missão. Porque a missão, ela tem origem em Deus, não é em nós. Ela é realizada por Deus. Nós não conseguimos realizar. Você pode até acordar de manhã e falar assim, pode até acordar com o pé direito, e acordar e falar assim, hoje eu vou tratar minha mulher, nota 10, não vou brigar com ninguém, não vou ficar nervoso no trânsito, hoje eu não vou ficar chateado com ninguém no trabalho, hoje, meus irmãos, as coisas não acontecem assim, porque nós temos uma natureza caída, né? Há uma inclinação que Paulo tão bem explicou. O mal que eu não quero, esse eu faço. Então, a missão, ela tem origem em Deus, é realizada por Deus e tem como finalidade a glória de Deus. E a missão, meus irmãos, ela não é da igreja. É Deus que toma a iniciativa. É Deus que convoca, é Deus que chama, que vocaciona. É Deus que dá a mensagem. É Deus que toca no coração que manda, né? Como nós falamos ontem à noite, é Deus que manda o eunuco na hora certa.
É Deus que quebranta o coração das pessoas. Então, essa escolha, essa eleição de Deus é a única razão de nós termos a bênção da graça de Deus, o perdão de pecados e a certeza da vida eterna. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E tem um termo que é usado hoje muito, missio Dei. Só que eles estão usando a palavra, essa expressão foi criada por Agostinho de Hipona no século IV. Missio Dei. Só que eles estão usando hoje missio Dei com respeito à ecologia, defender baleia, defender os golfinhos, acorrentar no tronco de árvore. Isso é missio Dei, cuidando da terra e tal. Meus irmãos, missio Dei é quando Deus toma a iniciativa de planejar a redenção em amor e justiça. Não tem outro jeito de ter salvação, não tem outro jeito de ter vida eterna, se não for por iniciativa de Deus. Então Deus é que decretou tudo isso. E nós ainda entendemos, meus irmãos, que a predestinação, a eleição, é o maior incentivo para a missão. E quando eu digo maior incentivo, é a mais profunda motivação missionária a predestinação, por dois motivos. O primeiro deles, a Bíblia garante, já decretou, já afirmou, já escreveu, já revelou que estarão diante do trono de Deus, quem? Toda raça, povo, língua, tribo, nação. Se depender da igreja, meus irmãos, nós não vamos no mundo inteiro. Mas Deus já determinou que Ele vai. Então, Ele vai, porque lá, é como diz no livro de Atos, há muitos eleitos nessa cidade. E Ele vai em busca. E Ele toma a iniciativa. Então, a primeira razão que a predestinação é um incentivo à obra missionária é porque a guerra está ganha. Não é pela nossa instrumentalidade, aliás, é pela nossa instrumentalidade, não é pela nossa capacidade de convencimento que as pessoas vão ser salvas. Então, aqueles que vão ser salvos, o Espírito Santo vai trabalhar no coração deles. E o segundo incentivo missionário foi Calvino que afirmou que Deus, embora seja capaz de realizar a obra secreta de seu Santo Espírito, sem qualquer meio ou assistência, ou seja, Deus pode salvar as pessoas pelo Espírito Santo. Aí tem muitos missionários que trabalham no mundo árabe e que falam, porque o fulano teve um sonho com Jesus e converteu. Já ouviram isso, né? Então, eles sonham. Mas sonham com a expectativa de conhecer Jesus, porque o meio de conhecer Jesus é somente a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem que ter missionário. O missionário tem que ir. A igreja tem que enviar.
Por quê? E Calvino completa a frase dele, ele fala que o Espírito Santo é capaz de salvar sem precisar de ninguém. Claro. Mas Deus ordenou a pregação externa, e para que a mensagem se torne efetiva, Ele mesmo, olha que lindo isso aqui, meus irmãos, Ele mesmo escreve com o seu dedo no coração do eleito aquelas palavras que o crente vai falar ao ouvido do ímpio na hora da pregação. Entenderam? O Espírito Santo pode salvar, mas Deus estabeleceu que é pela palavra dele. É pela palavra dele. E que o próprio Deus escreve no coração do pecador eleito aquilo que o missionário, o crente, o pregador anuncia da palavra. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, os decretos de Deus. Louvado seja Deus pelos seus decretos. Senão ninguém estaria aqui. Senão ninguém estaria aqui. Essa é a grande certeza que a gente pode ter. Deus estabeleceu os seus decretos. Em segundo lugar, se somos reformados, devemos ser missionários, também porque Jesus Cristo nos deu a redenção, e isso deve ser ouvido por todos. Então, meus irmãos, a obra de Cristo, ou seja, a mensagem é a obra de Cristo, não tem outra. Você pode convencer a pessoa a ser uma pessoa melhor, ela pode vir para a igreja, gostar da comunhão, mas ela tem que nascer de novo, pela obra de Cristo, na cruz, recebendo, por adoção, aquele que não era filho. É muito claro isso. Então, é obra de Cristo. A adoção só pode ser feita através do Filho. E o texto é muito claro, né? No verso 5, nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, segundo a sua boa vontade, para o louvor da sua graça, que concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Então, não existe missão sem a obra de Cristo, sem o Evangelho de Jesus Cristo. E o Espírito Santo vai agir quando o Evangelho for pregado. Então não adianta a gente fazer um discurso para um não crente a respeito da igreja. Billy Graham, ele falava, né? Ele não atravessava uma rua para falar da igreja, mas ele viajava o mundo inteiro para falar da obra de Cristo. Porque é isso que é a essência da obra missionária. E Calvino, meus irmãos, dando exemplo, Calvino, só em Genebra, ele tinha 38 gráficas, com mais ou menos 2.000 pessoas trabalhando na produção de Bíblias e panfletos apologéticos. Ele sabia que precisava da palavra. E ele trabalhou, assim, a Academia de Genebra, ela tinha essas gráficas, acho que terceirizadas, não sei se eram deles, mas a história fala de pelo menos 38 oficinas tipográficas
sobre a orientação de Calvino para a reprodução de Bíblias e panfletos apologéticos. Há dados, num relatório de pastores que era entregue à rainha Catarina de Médici, da França. Então, nesses relatórios, estão escritos que Calvino enviou centenas de missionários, organizando de 1553 a 1562, mais de 2.000 igrejas e 2.000 escolas confessionais na França. Quem pensa que Calvino só se preocupou com a teologia é porque ainda não conhece a história. Ele mandou missionários, meus irmãos, só em 1561, Calvino enviou para a França 142 missionários da Escola de Genebra para a França. Quando Calvino morreu, em 1562, essa escola de Calvino tinha 1.500 alunos, que ele preparava missionários para mandar para a Europa, para ser mandado para outros países. E tudo isso está relatado na história. As cartas que Calvino escreveu, os historiadores falam que ela mostra não só a agenda de Calvino, mas principalmente o coração missionário de Calvino. E só para a gente entender melhor como era a formação desses pastores e missionários, nos cânones de Dort, que foram escritos pelos seguidores de Calvino, nós vamos encontrar uma visão missionária declarada ali, que tem 6 pontos. A missão é de Deus, ele fez isso para a sua própria glória, isso deve ser proclamado intencionalmente, não é papel do Estado, não é papel do Estado. Então, hoje, a gente joga a culpa toda para o Estado, né? O bem-estar do povo, tudo é do Estado. Nós, na verdade, já assimilamos um pouco aí dessa estatização, né? Então, não é papel do Estado, é papel da igreja. E os missionários devem plantar igrejas, e as igrejas novas devem ser vinculadas à igreja-mãe na doutrina e na comunhão. Então, esses são os 6 pontos que mostram a visão missionária que foi declarada nesses cânones, essa confissão de fé. E os reformadores, seguidores de Calvino, Gisbertus Voetius, Martin Bucer, o próprio John Knox e tantos outros, eles afirmavam que ser calvinista era exigido 5 coisas para que fosse considerado calvinista. Primeiro, tinha que crer na palavra. Segundo, tinha que crer na salvação pela graça. Terceiro, tinha que crer na soberania de Deus. Tinha que crer na proclamação do Evangelho centrada em Jesus Cristo. E tinha que crer que tudo que a igreja fizesse devia ser para a glória de Deus. Hoje, com a teologia da prosperidade, isso está confuso, né? Porque
o que as pessoas querem ouvir do púlpito é que Deus vai abençoar, que Deus vai curar, que Deus vai dar alegria, e que Deus vai transformar, e que Deus... Olha, tudo isso Deus pode fazer. Mas eles só não falam que a vida com Deus, a vida com o Senhor Jesus é seguir os passos de Cristo. Tome a sua cruz e siga-me. E aí tem uma música nova aí no pedaço. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então, meus irmãos, nós somos reformados, temos uma teologia, mas essa teologia aponta, ela nos empurra, ela nos impulsiona para a obra missionária. Em primeiro lugar, Deus decreta, e nós somos incentivados pelos decretos de Deus. Em segundo lugar, temos a redenção, e isso deve ser proclamado ao mundo, em Jesus. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, devemos ser missionários também, porque o Espírito Santo torna a nossa filiação efetiva. E é o que fala o texto. Verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, o Espírito Santo torna a nossa filiação efetiva. Ele sela, ele garante. E quando a gente fala que ele garante, a gente se baseia nas palavras de Jesus. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ninguém os arrebatará da minha mão. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Aquele que começou boa obra em vós, Ele há de completá-la, até o dia de Cristo. Aí a gente fala assim, o fulano veio para a igreja, converteu, depois ele caiu. Olha, queridos, só tem duas opções. Se ele converteu e foi selado pelo Espírito Santo, teve um novo nascimento, e esse novo nascimento selou a filiação dele com o Senhor, então a batata dele está assando. Já ouviram essa expressão? A batata dele está assando. Porque Deus vai puxar a orelha. E a disciplina pode não parecer ser boa num primeiro momento. Mas Deus disciplina o filho que Ele ama. Aí vem uma provaçãozinha. Esse filho caído não se mexe. Acha que problemas. Aí Deus puxa mais forte. E Deus vai puxar com força. Porque Jesus afirmou para o Pai na oração sacerdotal: todos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Eu morri por todos. E não vai ser o diabo que vai tirar. Então, meus irmãos, essa é a primeira opção. Se ele foi selado, o Senhor vai buscar. Vai buscar.
E ai daquele que cair na mão do Deus vivo. É pedreira. Agora, a segunda opção é que ele nunca tenha gostou da igreja, experimentou da bênção da comunhão, da graça, enturmou com todo mundo e fez festa na igreja, mas nunca nasceu de novo. A ponto de Jesus falar que muitos vão chegar diante dele e vão dizer o quê? Ah, Senhor, eu trabalhei tanto para o Senhor, eu fiz encontro de casais, eu cantei no conjunto, eu expulsei demônio. E Jesus olhava e falou assim, cara, não estou te conhecendo? Não estou lembrado de você? E o Apocalipse fala que tem 2 livros. Um livro é o livro das obras. Aí vai chegar lá, vai procurar, letra O, Obedes. Obedes, o negócio está feio para o seu lado. O negócio está feio para o seu lado. As suas obras o acompanham. E a única conclusão que eu tenho aqui é que você está condenado. Aí vai se abrir outro livro. Aí procura lá na letra O. Graças a Deus. Obedes. Você foi inscrito no livro da vida. O Senhor pagou essa dívida todinha com o sangue dele. Entra para o gozo do teu Senhor. Aleluia. Então é isso que o Espírito Santo faz, meus irmãos. O Espírito Santo sela. O Espírito Santo sela. E ele se coloca como penhor da nossa herança. Já viu? Quando você tem que deixar alguma coisa, um valor, para poder garantir que aquela coisa é sua, ele se coloca como penhor da herança. Aí no dia de receber a herança, o Espírito Santo vai lá e fala assim, opa, eu sou o penhor. Ah, meus irmãos, é lindo demais isso. Isso é a obra do Espírito Santo de Deus. Além disso, ele é o responsável para ministrar no nosso coração as promessas de Deus, para que as promessas de Deus se tornem efetivas na nossa vida, elas se cumpram na nossa vida. Isso é tremendo. Olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, ele não anda, não para e nem senta. Mas e agora eu esqueci o texto. Não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha, meus irmãos, ele será como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Isso é promessa, a palavra de Deus é profética. Ela é profética. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E, olha o finalzinho, está ali. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aleluia! É o Espírito Santo que efetiva isso na nossa vida. E além disso, meus irmãos, o Espírito Santo ainda coordena a obra missionária. Está precisando de alguém lá no deserto de Gaza para falar com um eunuco que vai passar de carro lá agora. Opa, Felipe, corre lá, é contigo. Aí o Espírito Santo, Felipe, corre atrás desse carro.
Essa foi a mensagem de ontem. Pegando o gancho. Mas tem um eunuco, e hoje tem muitos, né, na faculdade, que Filipe não vai vir para poder falar. Tem uma vizinha que o Filipe não vai ser convocado mais. Já passou o tempo dele. E o Espírito Santo, então, vai te convocar. Tem um problema aqui na região. Convoca, então, a Igreja da Penha. Tem um grupo de hispânicos ali. Olha, a Igreja da Penha tem uma pegada boa para isso. Manda a Igreja da Penha. É o Espírito Santo que direciona, que dirige, que orienta, que capacita, que ensina, que faz lembrar na hora da pregação. Que dá um novo nascimento. Então, meus irmãos, nós que temos essa doutrina, não, pastor, tão pura, baseada na soberania de Deus, nos seus decretos, na obra de humilhação do Filho, no poder do Espírito Santo, que efetiva tudo isso. Olha, nós temos que pregar. Nós não podemos ficar calados. Nós não podemos fugir da responsabilidade. Isso não pode ficar na mão da equipe pastoral. Mesmo que tenha um evangelista que chama Lázaro, que é pregador, né? É para a igreja, é para as crianças, é para os adolescentes, é para a juventude, é para os corais da igreja, para as bandas, para os homens, para as mulheres, para os casais, para a terceira idade. É para a igreja, meus irmãos. Deus nos deu entendimento da sua palavra e o mundo precisa desse entendimento. Amém? Que Deus nos abençoe, mas que possamos sair daqui com uma certeza. Somos uma igreja reformada, então devemos ser missionários. Amém? Deus abençoe.